O Brasil, ele viveu acho que nos últimos 60 dias, né, uma onda e uma evolução, inclusive, isso é muito bom, sobre doações de órgãos, né? É verdade. Deu Um boom. um boom absurdo de doações de órgãos, né? Inclusive com o filho do Faustão pedindo e clamando, né, para aquele tipo de doação que seja presumida, né? Se você não Uhum. tiver, não, você já é um doador. Mas o Faustão conseguiu, de fato, em tempo recorde, e muita gente não entende o porquê do tempo recorde. E são duas perguntas de uma. Como é que Faustão conseguiu tão rapidamente o coração? E a segunda é como é que é o after, como é que é o depois disso? Quais os processos? A inscrição da fila única de transplante no Brasil, o sistema de transplante do Brasil é um dos mais sérios do mundo, um dos melhores organizados. O indivíduo se cadastra e para receber aquele órgão doado, ele precisa estar dentro dessa fila, obrigatoriamente. A evolução dentro da fila é determinado por dois fatores. O primeiro é a gravidade da doença. Se o indivíduo está esperando o transplante e a doença dele passa a ficar grave demais e ele passa a correr risco de vida, ele já entra numa via alternativa para ele poder chegar a receber o transplante. E o outro é a compatibilidade de quem vai doar com quem vai receber. O órgão que vai ser doado tem que ir para um corpo que seja compatível. O sangue tem que ser semelhante. Aí o que acontece? Chega um doador, aí o tipo de sangue dele aqui é A. Ele tem que pegar um receptor, quem está esperando, que tem o mesmo tipo de sangue. Aí o primeiro da fila não é o mesmo sangue daquele que vai doar. Aí o segundo também não é, o terceiro não é. Vai pegar lá o 20º. O sujeito que está na posição 20 vem para cá. Mas o problema no Brasil não de transplante não é a passagem de alguém na frente. Esquece isso. O problema grave no Brasil é que o brasileiro não doa os órgãos. Essa é que é a questão. Aqui, de coração, nós estamos precisando de 250 doadores apenas. Não é o problema. 65 mil pessoas no Brasil esperam um transplante de coração. 65 mil pessoas no Brasil esperam um transplante. Desses, 63 mil é córnea e rim. De coração, por exemplo, só é 250. Sério? É. Esse número todo? 65 mil pessoas no Brasil esperam um transplante. 63 mil esperam por um transplante de rim e de córnea. Os outros 2 mil são distribuídos para todos os órgãos, que inclui fígado, que inclui pulmão, coração e pâncreas. Nesse sentido, eu quero dizer a cada um de vocês que o problema do Brasil no transplante é, sem dúvida, a doação. No Brasil, a estatística é de 40% das pessoas estão recusando Doar. Agora, na pandemia, aumentou para 50%. No Piauí, as estatísticas dizem que é de 70% a 80% de quem está em condição de doar, não acontece a doação. O primeiro fator é que a legislação brasileira diz o seguinte, olha, Kels, diz o seguinte, no Brasil, não basta você querer doar, tem que a família autorizar. E quando o sujeito vai doar, ele está em coma. Então, é a família que decide. Você que está nos assistindo e que pensa em doar seus órgãos e salvar a vida, uma doação, um indivíduo que doa seus órgãos pode salvar de 6 a 7 vidas. Para você que pensa em doar, não pense em apenas ficar calado. Você obrigatoriamente precisa comunicar à sua família. Olha, gente, eu não quero que isso aconteça, lógico. Mas, se acontecer, eu queria dizer aqui que eu estou pronto para doar os órgãos. Então, essa questão da lei presumida de doação de órgãos, que foi proposta pela família do Faustão. Tem que passar pela família no Brasil. Mas seria uma lei importantíssima? Mudaria a vida das pessoas, porque o que está faltando aqui é órgão. O SUS paga muito bem os hospitais. Tem vários hospitais privados que trabalham com transplante de órgão pelo SUS, porque o SUS remunera bem. É um procedimento bem pago. Os hospitais privados querem transplantar. Não é só para o SUS, não. Em muitos procedimentos do SUS, o custo não vale a pena para o transplante de forma alguma. O Hospital Albert Einstein faz transplante pelo SUS. Quem paga a conta é o SUS. O Sírio-Libanês, hospitais grandes do Nordeste fazem transplante porque é bem pago. A gente está falando, então, vamos lá. Se essa lei passasse, ou passar,
com a iniciativa da família do Faustão, que foi um beneficiário, ele foi beneficiado com essa questão. Se ela passa, a gente consegue reduzir em termos de índices, se for presumido. Para cada morte no Brasil, se tiver apto, a doação acontece. A gente reduz o que a fila? Zera. Zera. Se chegar a órgão, o transplante de rim é uma realidade, o transplante de córnea, transplante de pulmão, transplante de coração. O Faustão vai ter uma vida normal. O Faustão terá uma vida normal após o transplante, não acontecendo a rejeição. A rejeição é quando o órgão que é doado ele é rejeitado na pessoa, no organismo da pessoa que recebe. O organismo da pessoa desenvolve anticorpos contra aquele órgão que chega. O organismo da pessoa que recebe entende que aquele órgão é um corpo estranho e passa a atacar. Qual o timing disso? Isso tem uma fase aguda, subaguda e pode acontecer até a rejeição tardia. 30 dias, 1 ano e depois de 1 ano. O problema da rejeição é que no coração pode matar a pessoa. Mas a média no Brasil de vida de quem transplanta o coração é hoje de 13 anos. No passado era de 5. Mas com o advento, com o lançamento de novas medicações que evitam a rejeição, o coração passou a durar muito. Aqui no Piauí, eu postei na minha rede social essa semana, comemorou 22 anos do primeiro transplante de coração. E o segundo paciente está vivo. O primeiro viveu 13 anos, morreu de uma infecção na perna, não morreu do coração. E o segundo paciente que transplantou é de Piripiri, ali do Caldeirão, da região ali da barragem do Caldeirão. E ele está vivo 22 anos depois, dizendo, doutor, eu estou beleza. Paciente do doutor Eucário e do doutor Dibitagem. Então, o Faustão deve ter uma vida próspera aí pelos próximos o quê? Não tendo rejeição, ele vive no mínimo 13 anos, né, que é a média do Brasil. Só que a média é composta de pessoas que vivem 25, vivem 30 e outros que vivem 1 mês. A gente acredita que ele estando dentro da estatística, ele vai viver no mínimo 13 anos por conta do transplante.